Bom dia para todos, bom dia, um abraço para todo o povo de Deus. Que Deus continue abençoando nesse dia tão maravilhoso. Estava eu aqui meditando na palavra de Deus, né? E, e ficando alegremente abismado e feliz com a tamanha graça de Deus para com um ser humano. Em geral, enfim, com toda a humanidade. E a palavra de Deus ela é bem clara e simples para que nós possamos entender. Às vezes a gente não entendemos, mas ela é clara, ela é eficaz, ela é transparente, não tem arrodeio. E eu lendo aqui no Evangelho de João, no primeiro capítulo de João, o Santo Evangelho segundo João, a partir do versículo 11, do capítulo 1, diz assim: veio para o que era seu, e o seu não o recebeu. Versículo 12: mas a todos quanto o receberam, deu-lhe o poder de seres feitos filho de Deus, aos que crê no seu nome. Versículo 13: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Versículo 14: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Né? Evangelho segundo João, capítulo 1. Que maravilha! E que graça é essa? A graça que nos faz entender que ela mesmo se define a glória de Deus, trazida através de Jesus Cristo. Algo que enriquece o ser humano, a glória de Deus, de graça. Algo que nós não merecemos, algo que nós não dedicamos para receber, algo que não fizemos absolutamente nada por essa graça. Só apenas graça de Deus. Como é maravilhoso. Mas aquilo que é dado de graça, às vezes nós não damos valor. Mas, na verdade, não foi de graça. Não foi de graça. Talvez seja, no ponto de vista humano, de graça. Mas não foi de graça. Jesus o comprou. Jesus o pagou. Jesus se sacrificou para obter essa graça. Jesus, se fez maldito por todo ser humano, infiéis, pecador, miserável e separado da glória de Deus, afastado da glória de Deus. Mas essa graça habitou entre os seres humanos. Veio para resgatar o ser humano de volta para Deus. Porque o que Deus fez para ser eterno. Porém, o pecado
que foi cometida através do ser humano, afastou da presença de Deus. Mas Deus, irricamente misericordioso, enviou seu Filho em resgate da humanidade. E isso é maravilhoso para a nossa vida. É simples. Porque nós, às vezes, não entendemos isso? As maravilhas de Deus. E nossa natureza, ela era pecaminosa. E por mais que a gente ouve a palavra de Deus, por mais que a gente lê a palavra de Deus, por mais que você busca a palavra de Deus, e você ainda continua errando, a gente continua errando, né? Porque ainda habita o pecado em cada um ser humano. Ainda habita. Esse corpo ainda é pecaminoso. Esse corpo é perecível. Porém, um dia da glória de Deus haverá mudança, onde esse corpo vai ser transformado para um corpo incorruptível, né? Perfeito, semelhante ao de Deus, pela sua graça e misericórdia. E o versículo de João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tamanha ou tal maneira, grandiosamente, não podemos calcular esse amor infinito, que deu seu Filho para resgatar o ser humano. Doou o seu Filho para salvar a humanidade dos pecados. Então a graça, ela foi aberta para todos os seres humanos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, que enviou seu Filho ao mundo para salvar a humanidade. Todos. Mas porém todos nos rejeitam porque é de graça. E às vezes algo de graça não favorece a pessoa. A gente tira por o que acontece na nossa vida. Quando é algo de graça, a gente não valoriza, né? Não valoriza, mas não foi de graça. A gente sabe que não foi de graça. A gente entende pelos olhos espirituais, pela palavra de Deus, que não foi de graça. Foi um sacrifício muito grande. Jesus foi humilhado. Jesus foi tratado pior do que o animal, né? Então a Bíblia fala, simboliza que ele foi feito um cordeiro, né? Tirado do couro, né? Um cordeiro, onde vai para o matadouro, né? Sofrimento terrível. Quando a gente para imaginar, para pensar, o que nós somos valiosos para Deus, mesmo falho, mesmo errante, que você continua errante. Você continua errando, não tem para onde você se esconder. A nossa santidade foi através de Cristo, não por nossos métodos, nossas diferenças, nossas formas de viver. Não somos santos. A gente sabe muito bem disso. Mas a graça de Deus nos favorece. Então devemos agradecer a Deus por essa graça e valorizar essa graça, que não foi de graça. Foi um preço muito grande. Cada gota de sangue derramado ali na cruz do Calvário. E o véu se abriu de cima a baixo. E abriu acesso para todo pecador, né? Buscar a Deus. Clamar a Deus através do seu Filho Jesus. Essa é a reflexão, é a mensagem que eu deixo nesta manhã. Nesse dia para todos, povo de Deus. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo.